Olá, pessoal! Vamos entender como que é fabricado o cimento Portland, quais os tipos de cimento que existem. Então, o cimento Portland é basicamente formado pela junção de calcário, argila, minério de ferro e gesso. O calcário, a argila e minério de ferro passam para um processo de fusão e, ao resfriar, formam o que nós denominamos de clinker, que é a base do cimento. Esse clinker, após resfriamento, ele é levado para moagem e pode ser adicionado logo depois o gesso. Aí forma a maior parte dos tipos de cimento que encontramos hoje, chamados de cimento composto. De uma forma a entender então essa produção, nós temos o calcário, que 80% do saco de cimento vem proveniente das rochas calcárias. Nós temos a argila, o minério de ferro e a areia. A areia é para corrigir a adição de sílica, caso seja necessário, devido à falta da mesma na composição da argila. Esse material é levado inicialmente para uma moagem, chamada de moagem de farinha ou farinha de cru. Essa moagem é para ajudar a homogeneizar e misturar esses componentes. Posteriormente, são levados então para um alto forno, chamado de forno de clinkerização. É chamado de forno de clinkerização porque ele vai fabricar o clinker, como já havia sido dito. O clinker é a base do cimento. Só que ele reage em fração de segundos com a umidade, até mesmo com a umidade do ar ou da respiração. Então, para evitar que ele venha a reagir muito rapidamente e que não dê para ser utilizado, é adicionado então gesso. Essa adição do gesso serve para poder evitar que este cimento reaja muito rapidamente e dê tempo de ser embalado ou transportado até a sua utilização. É possível colocar como adições alguns tipos de materiais, como escória de alto forno, rocha pozzolânica, filler calcário, que iremos falar daqui a pouquinho. Aí, digamos então que eu vou fabricar um cimento composto, então eu vou utilizar o clinker, vou utilizar o gesso para que ele não reaja muito rapidamente e vamos adicionar alguma substância, como por exemplo a escória de alto forno. Esse material então é levado mais uma vez para moagem e aí posteriormente eu tenho a produção do cimento estocado em silos, que pode ser, conforme a necessidade, levado para distribuição e venda. Então, quando vamos numa loja comprar um saco de cimento, o nosso cimento comum, ele é o cimento Portland. Há vários tipos deles, nós vamos comentar daqui a pouco sobre cada um deles. O que mais precisamos entender é que classificamos basicamente como o cimento de pega normal, que é esse que encontramos na praça para venda, o cimento de pega rápida, caso eu precise, eu vou ter que entrar em contato com o fabricante para que ele me forneça esse cimento, que ele não tenha pedido, devido ao seu processo reacional ser muito rápido, e o cimento branco, que é basicamente usado em processos de efeito arquitetônico, em obras arquitetônicas, devido ao seu custo ser elevado. E como que eu posso comprar o cimento? O cimento pode ser vendido a granel, geralmente as concreteiras, quem trabalha com concreto dosado em central, vulgarmente conhecido como concreto usinado, ele compra o caminhão de cimento direto da cimenteira, já chega na concreteira sem estar embalado, ou em big bag, que são aqueles bolsões grandes, aquelas sacolas grandes que eu consigo armazenar esse cimento, principalmente para quem trabalha com artefatos de cimento, bloco de concreto, canaleta, manilha, ou sacos de cimento, que no comércio goiano é muito comum eu encontrar sacos de 50 quilos ou sacos de 40 quilos. Sacos de 40 quilos, um exemplo é o saco do cimento chamado de CP3RS ou CP5ARI-RS. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês sobre esses tipos de cimento. Mas deixo aqui como uma curiosidade que em Manaus, devido à concorrência com o cimento importado vindo do México, o saco de cimento do tipo CP2, que aqui no mercado goiano a gente só acha em sacos de 50 quilos,
pode ser encontrado em Manaus numa quantidade bem diferente, que é 42,5 quilos, exatamente para concorrer com o que entra em Manaus por importação do México, com um preço bem acessível. Existe um acordo do Ministério do Trabalho com os fabricantes de cimento desde 2018, que num prazo de até 10 anos, os sacos de cimento deverão mudar de 50 quilos para 25 quilos para proteção dos trabalhadores da área da construção civil. Então vamos entender um pouquinho quais são os tipos de cimento e suas características de forma breve. O saco de cimento ele vem escrito, por exemplo, CP, então CP significa cimento Portland. A partir do número 2, então 2, 3, 4, 5, ele é chamado de cimento Portland composto. Isso significa que foi adicionado o gesso para evitar dele reagir muito rápido. Ele vem logo depois uma sigla, uma letra, que representa o tipo de adição que foi colocado lá na cimenteira. Por exemplo, um CP2E significa E de escória de alto forno, são as cinzas volantes que são retiradas da própria queima da matéria orgânica do alto forno. Eles aproveitam essas cinzas, que é basicamente carbono puro, para ser adicionado, né, no saco de cimento. O CP2F, composto que a gente chama então de um cimento que contém filler calcário, significa o pó fino do calcário, produzido basicamente pelo processo de detonação das rochas calcárias, que é a matéria básica do cimento. 80% do saco de cimento é proveniente das rochas calcárias. E eu tenho ainda o CP2Z, o Z que significa rocha pozzolana. É uma rocha, a rocha pozzolana é uma rocha de alta resistência mecânica, então é um material altamente resistente. Além disso, eu tenho aqueles chamados de alto forno, onde a concentração de escória é superior do que o CP2, então o CP3, a diferença do CP3 para o CP2E é a quantidade de escória de alto forno, então essas cinzas volantes são maiores, em maior concentração. Ou eu tenho um CP4, o CP4 vulgarmente conhecido como pozzolânico, porque eu aumento a concentração da pozzolana usada no CP2E. Então, o CP3 é um CP2E com uma dosagem de escória maior. O CP4 é um CP2Z com uma dosagem de pozzolana maior. Além disso, eu tenho ainda o que nós chamamos de CP5ARE, alta resistência inicial, que nós vamos comentar daqui um pouquinho mais sobre isso. Significa eu conseguir fazer com que o meu material alcance uma resistência mecânica maior nos primeiros dias de endurecimento. Ou ainda posso fazer com que qualquer um desses anteriores venham a receber na frente a sigla RS, resistente a sulfato, e BC, baixo calor de hidratação. Então, quando olhamos um saco de cimento, nós temos que entender que a sigla CP, ela está querendo dizer para mim que é um cimento Portland, então é fabricado artificialmente, eu produzi artificialmente lá na cimenteira. O número 2 significa que foi adicionado gesso para evitar 2, 3, 4, 5. Foi adicionado gesso para evitar que esse cimento reaja muito rapidamente. A letra, seja ela E, F, Z, é indicativo para nós da concentração de adição que foi colocada no saco de cimento, já vem no saco de cimento, já está misturado. E um número na frente, como por exemplo 32, 25, 28, 40, 50, indica qual é a resistência em megapascal se nós fizermos um traço de dosagem de concreto correta e obedecermos todas as especificações, esse material vai alcançar 32 MPa após 28 dias, por exemplo, ou 25 MPa após 28 dias e assim sucessivamente.
Nesse quadro, nós temos a composição, então, do cimento chamado de CP1 e CP2. O que diferencia o CP1 dos demais cimentos é o fato de eu ter uma pequena quantidade de gesso. A dosagem de gesso é muito baixa, é de 2 a 3% no máximo. Então, ele é chamado de CP1, que eu tenho basicamente só clinker com uma pequena dosagem de gesso. Eu tenho que fazer o pedido de qualquer cimento comum, eu tenho que fazer o pedido na cimenteira. Eu não acho nas lojas para comprar. Então, o CP1, eu tenho praticamente somente clinker com uma pequena dosagem de gesso. E pode ser que seja adicionado a ele um pouco de rocha pozzolânica para aumentar a resistência mecânica, de 1 a 5%. Aí esse material, esse cimento, ele ganha o nome então de CP1S. Ele ganha a sigla S para dizer que eu tenho um pouco de rocha pozzolana misturado. O cimento CP2, também conhecido como cimento composto, todos os demais daqui para frente são chamados de composto, mas acaba se utilizando o nome composto praticamente só para o CP2. O CP2, ele vai indicar então para mim qual é o material que foi adicionado. Então, o CP2 além do clinker e o gesso, eu tenho a escória de alto forno. O CP2E, eu tenho a rocha pozzolana, ou rocha pozzolânica, e o CP2F, eu tenho uma certa porcentagem de rocha carbonática, que nada mais é do que a rocha calcária, né? O filé calcário que foi adicionado ao cimento. Então, aqui nós temos a composição do cimento Portland do tipo 3 e do tipo 4. O que diferencia o CP3 do CP2E é a dosagem de escória. A sua dosagem é bem maior, por isso ele é chamado muitas vezes de alto forno. O que eu chamo de CP4 nada mais é do que um CP2E, onde a quantidade de rocha pozzolana também é maior. Por isso, também, muitas vezes, ele é chamado de cimento pozzolânico. E o cimento do tipo CP5-ARE. O CP5-ARE é basicamente o cimento CP1. A diferença é que, ao invés de eu adicionar um pouco de rocha pozzolânica para formar o CP1S, é adicionado de 0 a 5% de filler calcário nesse material. E como que eu consigo uma alta resistência inicial? ARE significa alta resistência inicial. Aonde que eu consigo isso? Aumentando a dosagem de calcário e argila na produção do cimento e melhorando na moagem. Quanto mais fino, maior vai ser a reação química, mais rapidamente eu tenho a reação química com a água, e isso faz com que o endurecimento do cimento seja mais rápido. Por isso, ele ganha o nome de CP5-ARE, de alta resistência inicial. E a sigla RS, que pode ser encontrada na frente de qualquer um dos tipos de cimento, de saco de cimento. Então, não interessa ser o CP1, CP2, CP3 e assim sucessivamente. RS significa resistente a sulfato. Resistente a sulfato significa um cimento que tem uma resistência melhor a materiais sulfatados. Materiais sulfatados são resíduos de matéria orgânica que sofreram decomposição, seja na rede de esgoto doméstica ou industrial, na água do mar ou em alguns tipos de solo, devido às bactérias que são contidas no solo. Podem produzir essas substâncias que degradam o cimento comum. Então, o ideal é usar um cimento que venha escrito na frente RS, resistente a sulfato. E os sacos de cimento que vem escrito BC. BC significa baixo calor de hidratação. A reação química da água com o cimento faz com que haja uma liberação de calor. Esse processo é chamado de exotérmico. Durante a liberação de calor, pode aparecer algumas fissuras, que nós chamamos de fissuras de origem térmica. Devido à liberação de calor ser alta, é fazer com que a água evapore ao invés de reagir com o cimento. Então, provocam essas fissuras, essas aberturas no cimento endurecido. Então, quando eu vejo no saco de cimento escrito BC, está querendo dizer para mim que foi colocado adições lá na cimenteira que vão evitar que essa reação química vá liberando calor muito rapidamente. A liberação de calor, então, é retardada
E o último cimento que nós vamos apresentar hoje é o cimento branco. Então, nós temos o cimento branco estrutural e o não estrutural. O não estrutural ele é utilizado basicamente para rejunte ou alguns efeitos arquitetônicos em área interna, pois ele não tem resistência mecânica. O estrutural ele tem resistência mecânica que varia de 25 a 40 MPa. E a coloração branca é devido à ausência de óxidos, como o óxido de ferro e o óxido de manganês, que são basicamente os componentes. O óxido de ferro é um dos principais componentes da argila. Então, na sua composição química, eu tenho baixo teor de óxido de ferro e óxido de manganês, aumentando a dosagem de óxido de alumínio. Então, eu tenho uma coloração mais clara para o cimento. Então, podemos resumir a composição do cimento conforme apresentado no quadro abaixo, desde o CP1 até o nosso cimento chamado de cimento branco estrutural. O que vai variar de um cimento para outro, então, é o que foi colocado como adição lá na cimenteira, em que dosagens, e eu encontro esses cimentos em resistências mecânicas, em megapascal, resistências mecânicas distintas. A escolha do tipo de cimento vai depender de cada uma das etapas da obra. Eu não compro um caminhão de cimento de um único tipo para usar numa obra inteira. Então, vai depender do que eu preciso em cada uma das etapas. Se eu estou precisando, por exemplo, de uma situação em que tenha maior impermeabilidade, eu vou escolher um cimento, por exemplo, de alto forno. Eu estou precisando de algo que tenha menor calor de hidratação, então eu vou comprar um cimento para essa etapa da obra que tenha baixo calor de hidratação e assim sucessivamente. Então vai depender de qual etapa da obra para saber qual tipo de cimento ser utilizado. Os fabricantes indicam na própria embalagem qual é o tipo de cimento, qual a sua aplicação. Então, o saco de cimento ele já traz diversas informações que ajudam a saber qual é o tipo de cimento que eu estou comprando. Algumas cimenteiras mudaram o tipo de embalagem, mas todas as informações foram mantidas na embalagem. Às vezes foram apenas colocadas de forma mais fácil para pessoas que são leigas entender aonde aplicar que tipo de cimento. Aqui temos alguns tipos de cimento que mantiveram basicamente as informações de CP5, CP2 na embalagem. Como não temos mais uma padronização do tipo de embalagem, é papel do engenheiro civil informar aos profissionais da obra qual o tipo de cimento que deve ser utilizado em cada uma das etapas da obra.